Amém. A paz do Senhor a todos nessa noite, nessa tarde e noite, né? É um prazer enorme estar com vocês aqui. É a primeira vez realmente que eu estou na região, mas me sinto lisonjeado e posso dizer, como disse a palavra de Deus, nem Salomão em toda a sua glória teve tanta honra como eu estou tendo nessa tarde, com um público tão abençoado como esse que aqui está. Então diga para quem está do seu lado, você é muito abençoado. Olha, gostei, já foi com voz de profeta já, hein? Gostei. Não, vamos mais uma vez, vai lá, vai. Você é muito abençoado. Aqui é profeta mesmo, aqui tem profeta. Graças a Deus por isso. Meu nome é Anderson Carlos, sou pastor na CBR, Comunidade Batista da Restauração, em Belém do Pará. Tem alguém de Belém aqui? Não. Que pena. Mas vocês podem conhecer, estão convidados a conhecer Belém, né? Conhecer o açaí de Belém. Na verdade, eu sou de Goiânia, mas estou pastoreando em Belém do Pará. Hã? Goiânia? Eita! E de Goiânia, tem gente aqui? Aí, pronto! Já não fiquei perdido de novo. Graças a Deus por isso. Que bênção. E eu me sinto feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para o nosso coração. E eu quero trazer um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é vitória através da obediência. Diga para quem está do seu lado, vitória através da obediência. Sabe por quê, amados? A gente só recebe vitória se obedecer. Não tem vitória quando não há obediência. É impossível isso acontecer. Pelo contrário, a chance de perdermos é muito grande. A chance de não conquistarmos é muito maior. Mas quando obedecemos a palavra do Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo com... E outra coisa, gente. Ai, pastor, obedecer é muito difícil. Claro, senão não era obediência, era prazer. Obediência é difícil. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão de alguma coisa ou que você gosta, ou que você quer. Ou talvez de conceitos formados antecipadamente, pré-formados. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Senão não seria obediência. Seria prazer, seria lazer, seria satisfação, seria o que você quisesse. Menos obediência. Entende? Então, quando a Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz, isso é obediência. E que num dado momento ele disse, Senhor, Pai, se possível fosse, tira de mim essa cruz, tira de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Isso é obediência. Eu admito que não gostaria de estar daquele jeito. Mas eu me coloco naquela posição porque eu sei que é a vontade de Deus. Isso é obediência. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. E nós iremos ler alguns textos aqui, depois discorrermos numa análise, numa exposição, para compreendermos melhor sobre esta obediência. 1 Samuel, capítulo 15, verso 3, vai dizer: vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Tem ali. Esse sucedeu naquele dia? Não. Isso. Vai, pois, agora e fere aos amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens, mulheres, crianças e bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Esta era a ordem. Esta era a ordem. Versículo 8. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo.
Versículo 9. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas e os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. No primeiro versículo que nós lemos, veio a ordem expressa de Deus para Saul, que era rei sobre Israel. Mas nos versículos seguintes que nós lemos, ficou claro que Saul não cumpriu. Não obedeceu. Não fez o que Deus havia mandado. Meus queridos, todas as vezes que Deus nos dá uma ordem, Ele tem um motivo para que nós venhamos a obedecer. E é um motivo que nós desconhecemos, porque nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o amanhã, nós só sabemos o agora. Deus, como sabe o amanhã e o futuro, está te dando uma ordem hoje, porque se você fizer do jeito certo hoje, quando for amanhã, você não vai sofrer. Quando for amanhã, você terá a solução, você terá a resposta, você terá a vitória, você terá a conquista. Mas quando você não obedece no agora, no hoje, amanhã não terá vitória. Então Deus deu um comando a ele. E quando ele dá um comando, ele tem sempre o seu porquê. Então, quando nós entendemos esta afirmação, vai ressoar para nós como um convite a uma reflexão muito profunda. Sobre o quê? Sobre a natureza da obediência a Deus. Tem uma natureza quando a gente vai obedecer ao Senhor. Não é por acaso. E Deus não nos pede nada por acaso. Só para ter uma ideia, vou te dar um exemplo aqui. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, e Abraão obedeceu, sim ou não? Sim. Ele subiu ao monte. Ninguém sabe o porquê daquilo. Correto? Mas ali estava numa tipologia profética de Deus, pegando o seu único filho, Isaac, e sacrificando. Você sabe quem matou Jesus? Deus. Para não matar você. Com toda obediência, tudo que Deus pede tem um porquê. Eu posso não entender, eu posso não compreender agora, mas lá no futuro, isso vai fazer diferença. Lá no futuro, vamos começar a pensar, puxa, mas por que eu não fiz? Não era tão difícil assim. Então, meus amados, em sua infinita sabedoria, Deus orienta os nossos passos com um propósito que vai além da nossa compreensão imediata. Então, este é um princípio bíblico e fundamental, que não apenas desafia a nossa necessidade de entender completamente as coisas, mas também nos convida a confiar no plano soberano de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então você precisa confiar. Então a obediência está materializando aquilo que você diz: Senhor, eu acredito no Senhor. Se eu acredito no Senhor, então por que eu não obedeço quando Ele pede algo? Se eu confio nele, se a vontade dele é boa e eu sei disso e creio nisso, por que eu não consigo obedecer? Então, meus amados, eu quero trazer nessa noite alguns motivos pelos quais Saul não obedeceu e muitos de nós também não. É as barreiras que nos impedem. A gente acredita. A gente sabe. A gente entende a onisciência de Deus. Mas na hora de fazer,
Algumas coisas nos atrapalham e aí nós não fazemos, e é nesta noite eu quero falar exatamente sobre isso. Você já sabe que a obediência te traz vitória, mas eu quero te falar agora em 3 pontos, pelo menos. Não vou dizer 3, alguns pontos, porque dependendo do horário eu não vou concluir mesmo, mas você vai entender que isso atrapalhou Saul e talvez isso possa estar atrapalhando a nós também. A primeira coisa é o obstáculo da obediência. Foi porque Saul, sabe por que Saul não conseguiu obedecer a Deus? Mesmo sabendo? O primeiro obstáculo era medo do julgamento. E isso tem atrapalhado muita gente a obedecer. Sabe por quê? O que vão pensar de mim se eu disser agora que sou cristão? O que vão pensar de mim se agora eu não compartilhar daquilo que os amigos do mundo estão compartilhando? O medo do julgamento muitas vezes nos atrapalha. Olha o que vai dizer em 1 Samuel capítulo 15, verso 24. Quando Samuel vem e encontra com Saul, ele faz uma pergunta: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul responde: eu pequei. Respondeu Saul: desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Por quê? Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. O que nos impede, amados, de obedecermos ao Senhor é porque estamos com medo do julgamento do outro. Estamos com medo do que o outro vai falar de nós. O temor do julgamento, o temor das críticas é paralisante. É o motivo pelo qual nós ficamos paralisados, mesmo sabendo que deveríamos ter feito. Isso obscurece a nossa visão do propósito divino. Quando nós permitimos que o medo de que os outros pensem, ou do que os outros pensam a nosso respeito, influencie as nossas decisões, aí nós corremos um risco muito grande de nos afastar da vontade de Deus, cair na desobediência e mais tarde colher o fruto disso. Então diga nessa noite profeticamente para quem está do seu lado, em nome de Jesus: nenhum julgamento, nenhuma crítica vai te paralisar mais, porque você sabe quem você é, para onde você vai, e o Deus a qual você serve. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique este Deus. Não tenha medo do que vão falar ou do que vão pensar. Além do que, você sabia que de verdade não é o que o outro diz que importa? Vou te mostrar biblicamente isso. Davi, Gideão. Conhece a história dos dois? Davi, um jovem. Gideão, um jovem. Davi, hebreu. Gideão, hebreu. Davi acredita em Deus. Gideão também acredita em Deus. Davi está passando por uma crise. Filisteus cercaram a sua cidade. Gideão também está passando pela mesma crise. Midianitas cercaram a sua cidade. Qual a diferença? A diferença é que quando Davi chegou, disse: eu vou matar Golias. E todo mundo disse: você não pode, você não consegue, você é criança, você é menino, você não dá conta. Adiantou? Adiantou? Mas não é o que os outros falam que importa? Eu não deixo de fazer as coisas porque os outros estão falando? Eu mudo de direção porque as pessoas falaram? Eu perco a minha motivação porque as pessoas criticaram? Não é? Não, não é.
Davi disse: eu posso. E eu vou matar esse gigante. E ele foi lá e matou o gigante. O que importou não foi o que disseram. O que importou foi no que Davi acreditava de si mesmo. No que você acredita de si mesmo? Gideão. O anjo do Senhor, manifestação teofânica, neste contexto teológico, vai dizer que era a própria manifestação do próprio Deus, nesta figura de anjo, falando com Gideão. E chegou e disse: Gideão, o Senhor é contigo, homem de muito valor. Gideão disse: sou nada. Eu sou o menor da casa. Minha família é a menor da tribo. Adiantou Deus falar que ele era valente? Porque o que importa não é o que as pessoas dizem. É no que você acredita. Sobre si mesmo. É por isso que não obedecemos ao Senhor na sua totalidade. Porque estamos mais preocupados com o que os outros falam. O grande problema é que quando as pessoas dizem você não pode, e encontra com a sua voz que já está dentro de você, dizendo para si mesmo que você não pode. É por isso que você acredita. Porque se alguém do lado de fora disser que não pode, e encontrar dentro de você uma voz convicta de quem você é, você vai dizer: esse é o pensamento dele, mas eu vou lá e vou vencer Golias do mesmo jeito. Declaro para quem está do seu lado aí: nenhum julgamento, nenhuma crítica vai te paralisar, porque Deus te chamou nessa noite para obedecer e através da obediência receber a vitória de Deus na sua vida. Se você recebe, glorifica o Senhor, aplauda este Deus. Segundo motivo, medo da rejeição. Queridos, quem era o rei? Quem era o rei? Então quem manda? Não, nesse contexto até que seria ele mesmo, né? Deus manda sobre tudo, mas assim, nesse contexto seria ele. Porque ele é o rei. Mas ele ficou com medo de ser rejeitado pelo povo. Sofrer a rejeição. Para não sofrer a rejeição, aceitou o que o povo pediu. Para não sofrer a rejeição, concordou com o povo para fazer a coisa errada. É exatamente mais ou menos igual o que aconteceu com o irmão de Moisés. Me passou o nome aqui agora. Arão, obrigado. Arão. Que para não sofrer a rejeição do povo, aceitou fazer um bezerro de ouro. Por medo da rejeição, meus amados, nós nos submetemos a coisas que não deveria estar se submetendo. Deus não te chamou para esse lugar. Saul, apesar de ter sido designado por Deus para ser rei, e designado por Deus para esta guerra, hesitou, devido ao temor de ser rejeitado pelo povo. E esse medo da desaprovação social muitas vezes se manifesta em nossas próprias vidas, impedindo-nos de seguir os mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus com a ousadia que Ele já colocou em nós, que Ele já colocou em você. É o medo da rejeição que faz com que as pessoas fiquem paralisadas. Muita gente não obedece ao Senhor, não é porque não crê nele. Não é porque não o ama. É porque o medo da rejeição é maior. E aí ela paralisa. Ela olha para as coisas, sabe o que é certo, sabe que deveria dar aquele passo, sabe que deveria dizer aquele não, sabe que deveria ficar naquele lugar, sabe que não deveria aceitar aquela condição. Mas ela não dá conta. Porque irão me rejeitar.
E isso é tão verdade que Saul, ele tinha um complexo de inferioridade. Que é isso, pastor? Eu provo. A Bíblia vai dizer que Deus mandou Samuel ungir um rei. E ele disse: ele virá até você, procurando por umas jumentas, e você vai ungí-lo. Daí a pouco ele chegou e Deus disse: é isso aí. Aí Samuel foi lá e ungiu Saul. Saul voltou para casa. No caminho, ele encontra com os profetas e profetiza junto com os profetas. Mas quando ele chega em casa, o seu tio fala: onde você estava? Eu fui atrás de Samuel para encontrar as jumentas. E o que ele te disse? Ele disse: ele me falou onde as jumentas estavam. E não contou nada sobre a unção. Por que não? Medo. Isso não é para mim? Eu sou pequeno demais para essas coisas. Se eu contar, o que é que vão pensar? Aí no dia seguinte, ele vai para a cidade, conforme combinado. Quando chega na hora de ser apresentado como rei, ele esconde onde? No meio das bagagens. E aí, Samuel fala: Senhor, ele não vai vir? Deus disse: ele já veio. Está lá escondido nas bagagens, tira de lá. Por que ele estava escondido na bagagem? Porque ele já tinha esses medos. O medo da desaprovação, o medo da rejeição, ele já estava escondido. E nesse mesmo texto, Samuel vai dizer uma coisa para ele: mesmo quando você era pequeno aos seus próprios olhos, é isso que ele está dizendo, como você se via pequeno, ainda assim Deus não te colocou como rei sobre Israel, porque não obedeceu. Esse sentimento, meus amados, nos aprisiona e nos impede de obedecer a Deus do jeito que deveríamos. E o Senhor está doido para derramar vitória, conquista sobre as nossas vidas, mas não estamos colhendo isso, porque não estamos plantando a obediência. Não porque não o amamos, não porque não o conhecemos, não porque não o sabemos, mas porque não estamos conseguindo. Terceiro, a busca pela aprovação humana. A preocupação de Saul era com a opinião pública. E isso reflete um anseio humano nosso. Estamos sempre esperando um dedão positivo de alguém. E se ele não vem, entende? Isso reflete um anseio humano comum por reconhecimento. Esse anseio pode, meus amados, se tornar um obstáculo quando priorizados. Você não precisa da aprovação do homem. Você já foi aprovado por Deus. Ele te viu antes da fundação do mundo e te escolheu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, e determinou todos os seus dias antes que nenhum deles houvesse. E você está preocupado com o que o outro vai pensar. Isso nos impede. Mas eu ainda quero falar com vocês sobre as consequências dessa desobediência. O impacto geracional que uma desobediência hoje pode gerar
na sua geração futura. A desobediência a Deus transcende em fronteiras e estende-se para além do tempo, afetando diretamente a todas as nossas gerações vindouras. Olha só, em 1 Samuel capítulo 9, verso 1 e 3, vai dizer que Saul era filho de Quis. Em Esther capítulo 2, verso 5, vai dizer que Mardoqueu era descendente de Quis. Então veja que os dois estão na mesma genealogia, estão na mesma linhagem. Amã, aquele que se levantou contra Mardoqueu e a todos os judeus, o Agagita, em 1 Samuel, em Esther capítulo 3, verso 1, vai dizer, o Agagita. A maioria dos estudiosos vai dizer que essa palavra, Amã, o Agagita, significava que ele era da descendência do rei Agag, a quem Saul não matou. Aquele que Saul deveria ter matado, lá em 1 Samuel 15, 13, 17 e 32, e ele não o fez. Olha quantos anos depois, olha quantas gerações depois, o fato de não ter matado o rei, se não matou o rei, com certeza alguém ficou. Agora está se levantando um grande problema no reino de Suzã, porque agora Amã quer matar Mardoqueu e quer matar todos os judeus. E se você ler Esther, você vai perceber uma coisa: Amã tinha algo assim especial com Mardoqueu, a ponto de fazer ele esquecer de tudo que ele tinha. E aí eu quero trazer outra revelação profética para vocês aqui nesse contexto, mas deixa eu explicar antes. Quem é mais importante? Quem está dentro do palácio ou quem está sentado do lado de fora? No contexto social, quem é mais importante? Quem? Dentro do palácio. Quem estava dentro do palácio? Amã. Quem estava do lado de fora? Ou Mordecai, dependendo da tradução. A Bíblia vai dizer que Amã vai saindo, olha para Mordecai, ou Mardoqueu sentado, se irrita. Ele se irrita com a existência desse homem. Por quê? Porque há um contexto espiritual pairando aqui, meus amados, de coisas de desobediência que foi feita séculos atrás. Aí, se você ler o texto, você vai perceber. Ele corre para casa, Amã, chega em casa, chama a sua mulher, os seus amigos e diz assim: olha, eu estou deveras abastado. Tenho bens, tenho terras, tenho mulher, tenho filhos. Sou o maioral no reino de Suzã. Ninguém é maior do que eu. E somente eu fui convidado pela rainha Esther para estar lá. Puxa, não tem tudo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas sabe o que ele diz na sequência? Mas eu não serei feliz enquanto Mordecai estiver sentado do lado de fora deste reino. Agora eu vou trazer a revelação para você. Quando não sabemos desfrutar do que Deus já tem e estamos olhando só para o que nos falta, sem perceber, construímos a nossa própria forca, que mais tarde vai nos destruir. Não estou dizendo que você não pode querer ter mais, mas a ponto de se incomodar com alguém que está do lado de fora. Hierarquicamente você é maior, você está incomodado com o menor, só porque você se sente pequeno, senão você não estaria se incomodando. Alguém mora aqui em apartamento? Aqui chama apartamento, é?
Alguém mora em apartamento? O vizinho de baixo te incomoda com o salto? Hã? O vizinho de baixo, que mora embaixo de você, te incomoda com o salto? Só quem mora? Então só quem fica incomodado é quem tem abaixo. Se eu me incomodo com alguém, se Amã está incomodado com Mordecai que está do lado de fora, é porque Amã, apesar de estar dentro do palácio, se sente menor do que Mordecai que está do lado de fora. E aí ele perde a visão e vai para um lado que não deveria. Mas o que isso tem a ver? Tudo a ver, porque além de ter o contexto espiritual, isso também vai remeter à mesma história de Saul. Todas as vezes que você tem um buraco emocional dentro de você, você tende a ficar paralisado na vida, a perder as prioridades do Senhor para você. Você não consegue obedecer, você não desfruta do que já tem e está correndo atrás do vento. Isso precisa ser sarado, porque senão não importa o que Deus vai te entregar. Por causa disso, a descendência de Quis, de Saul, muitas gerações depois, está sofrendo uma perseguição, porque o que Saul poderia ter acabado, ele não acabou. Está entendendo, meus amados? Quando você não obedece hoje, a sua geração vai sofrer de alguma forma. A sua decisão hoje não vai impactar só você no agora. A sua decisão hoje está impactando a sua geração futura. A sua decisão hoje vai respingar na sua geração posterior. A sua decisão hoje vai derramar sobre a sua geração lá na frente. A desobediência de Saul também trouxe para ele um prejuízo muito grande. Porque a partir daquele dia, Samuel disse: hoje Deus tirou de você o reino. Hoje Deus tirou de você a sua posição. Hoje Deus tirou de você a sua coroa e entregou a outro. E aí Davi é ungido para ficar no lugar. A desobediência que nós fazemos hoje está sabotando a nossa conquista, está tirando a nossa autoridade, está tirando a capacidade de prospecção que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. É a nossa desobediência ao Senhor. Mas quando obedecemos, Ele garante o seu trono, Ele garante o seu lugar, Ele garante a sua autoridade, Ele sustenta. Porque você fez o que Ele disse, então Ele se torna o responsável. Saul perdeu. Saul perdeu. E eu quero profetizar nesta tarde para você. Pela sua obediência, pela semente da obediência que você está plantando, eu quero declarar sobre a sua vida: você não perderá o seu lugar, mas o Senhor vai te promover, o Senhor te levará a lugares mais altos, o Senhor abrirá novas portas, o Senhor vai restaurar o que estava ruído, o Senhor vai restituir o que foi levado, o Senhor vai abençoar a sua geração, o Senhor vai abençoar a sua descendência. Que o Senhor te abençoe até 1000 gerações na sua vida. E se você recebe, aplauda o Senhor e glorifica a este Deus. As escolhas nunca são individuais, nunca são. A desobediência de Adão chegou até nós. Toda desobediência vai derramar semente, porque nós, quando Adão foi criado, Deus criou Adão e disse assim:
governe. A desobediência de Adão tira o governo dele. A nossa desobediência tira a nossa capacidade de governar. Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Mas você só vai manter esse lugar enquanto você obedecer ao Senhor, porque é Ele que vai sustentar você na cabeça. Está entendendo, meu querido? Toda obediência é uma semente plantada para hoje, para o reino e para o seu futuro. Toda desobediência também é uma semente plantada para hoje, para o reino e para o seu futuro. Entenda, meus queridos. Se você cultivar uma vida de obediência, você sempre terá vitória. Isso não quer dizer que não terá batalhas. Isso não quer dizer que não terá lutas. Davi teve um Golias para vencer. Gideão teve midianitas para vencer. Todo mundo tem. Saul tinha um povo para vencer. Todos têm. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas. Até porque Jesus disse: no mundo tereis. Opa! Mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Essa é a diferença. E é engraçado que quando a gente aprende a semente da obediência, a gente vai entender que vitória não é só no campo que a gente enxerga. Até aquilo que parece que foi perca, mediante a obediência de Deus, é também uma vitória. Porque a palavra sempre vai ensinar: quem quiser ganhar a sua própria vida, perdê-la. Mas quem perder a sua própria vida por amor de mim, ganha-la. Então perder não quer dizer que não é vitória. Mas quando a gente está acostumado à obediência, a gente consegue enxergar isso. É por isso que o apóstolo Paulo teve a coragem de dizer: a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um grande peso de glória. Leve e momentânea. O cara ficou preso, quase morreu afogado, foi apedrejado, foi chicoteado, ficou encarcerado. E isso é leve? Mas é porque ele disse: aprendi uma fórmula para viver contente em toda e qualquer circunstância. Já aprendi a ter fartura, mas também a ter necessidade. E aí só depois ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você aprende, meus irmãos, nós conseguimos olhar para as coisas do jeito certo, na direção certa, e não sentimos que estamos perdendo, mesmo quando parece perca, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se não aconteceu hoje, Ele deve estar montando algum cenário para acontecer amanhã, mas em nome de Jesus ainda irá acontecer. Aplauda o Senhor. É isso que nós precisamos entender. Amém, Jesus. Obrigado. E assim nós viveremos diferente. Sofreremos menos. Magoaremos menos. Tem um hino antigo, de vez em quando eu falo na igreja, né? Não precisa tocar não, porque eu sou ruim para cantar, tá?
Nem tente. É aquele que fala assim: eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Queria não, amados. Um irmão olha diferente pra gente, a gente já fica magoado. Você quer enfrentar leão? Quer não. É ou não é? Uma palavra que não saiu do jeito certo, aqui a gente já vai para casa ferido. Quer enfrentar leão? Quer não. Quer não. Entende? Isso é obediência. E é essa obediência que nos trará a vitória. A vitória que o Senhor já preparou para nós. É que talvez a vitória não seja exatamente como você desenhou na sua cabeça. Mas é a que Deus tem para você. E se Ele tem, Ele sabe por quê. Porque Ele nunca é pego de surpresa. A nossa vida diante de Deus, queridos, é como um filme repetido. Já assistiu o filme com alguém que já assistiu esse filme umas 10 vezes? Já assistiu? É assim, né? Olha, agora ali, ó, daqui a pouco ele vai virar ali na esquerda. É ou não é assim que faz? Não, agora, presta atenção agora, olha só. Agora ele vai dar a facada. Para Deus a nossa vida é isso, amados. Ele já está nos olhando e falou assim: daqui a pouco ele vai lá na frente, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação. Por que o cordeiro morreu antes do homem pecar? Porque a nossa vida já é conhecida por Ele. Ele já sabe do que você vai precisar. Ele já sabia do que nós iríamos precisar. Nós iríamos precisar do cordeiro. Senão estava todo mundo no caldeirão número 6. Porque o quinto está cheio. Vai para os quintos. Já encheu. Não cabe mais ninguém. Agora só tomou os 6. Está entendendo, meus amados? É isso que você precisa entender. A vitória vem através da obediência. Então você aplauda o Senhor e diga: em nome de Jesus, eu obedeço ao Senhor e terei uma geração vitoriosa. Vou quebrar todo o ciclo de destruição na minha vida. A prosperidade e bênçãos serão duradouras em nome de Jesus. Quero orar com você nessa noite. Quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos aí onde você está. Põe a mão sobre o seu coração. E ore com profundidade. Ore com intensidade. A Bíblia sempre disse que não é o muito falar que se é ouvido, mas é com a entrega com que se faz, a profundidade com que se derrama diante do Senhor. Então comece aí, apresentando ao Senhor cada área da sua vida em que você precisa de vitória, cada área da sua vida que você precisa de uma intervenção divina, cada área da sua vida que você precisa do auxílio de Deus agora, para a honra e glória do Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida, Senhor Deus de maravilhas, em nome de Jesus, aquilo que o teu povo está apresentando agora, Senhor, porque o Senhor sabe, conhece a profundidade, conhece o escondido, conhece o profundo. Então, em nome de Jesus,
Jesus, Senhor, ó Pai, que o Senhor entre com a provisão, entre com a providência nesta noite, e que o Senhor opere o seu milagre, faça segundo a tua vontade, e Deus dê aos seus filhos a vitória que eles precisam, a vitória que eles necessitam, e que a graça do Senhor vá, Senhor, enchendo, vá, Senhor, ó Deus de poder, alcançando, tirando todo medo da rejeição, medo, Senhor, ó Pai, da desaprovação, em nome de Jesus, Deus de maravilhas. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.